E a terceira verdade, meus irmãos, que essa passagem revela a respeito do anticristo, está aqui no versículo 5 e 6, quando Paulo diz: não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. A terceira verdade a respeito do anticristo é que ele só aparecerá quando Deus disser: agora pode. Ele só surgirá no mundo quando Deus remover algo que impede a manifestação desse homem. Apenas para relembrar, esse texto descreve 3 verdades a respeito do anticristo. A primeira, eu disse, é que ele tem que vir primeiro para que Cristo venha depois. Ele precisa primeiro aparecer, depois a segunda vinda de Jesus. Ele é, de várias formas, a encarnação do mal, com o propósito de destruir, apostasia e destruição. Mas ele só vai aparecer quando Deus disser: agora pode. Está permitido, está liberado, não antes disso. Portanto, aqui nós já temos algumas verdades extraordinárias a respeito do próprio Deus, não é? Ou seja, o anticristo não é algo que vai fugir ao controle de Deus. Talvez quando as pessoas estiverem experimentando o reino do anticristo, pode ser que elas cheguem a pensar isso: não há mais qualquer noção de Deus no mundo. Deus não tem mais controle nenhum sobre o mundo. O mal se tornou tão dominante nesse mundo que não dá mais para esperar nada. Mas não é verdade isso. Deus continua sendo o soberano. Ele continua determinando os eventos futuros, os acontecimentos. Significa que, por razões misteriosas dele, ele resolveu permitir que o mal tenha uma oportunidade, uma chance de alcançar um crescimento exorbitante na terra, por um período definido. Começa aqui, termina aqui. É isso. O consolo para a igreja está nesse controle de Deus. Sim, nesse período em que Deus diz: começa aqui, até que ele diga: termina aqui, esse período será terrível. Absolutamente terrível. Mas ele tem um começo e tem um fim. E antes que Deus diga: comece, não vai começar. Na história, vários homens chegaram a momentos em que se pensava: ele deve ser o anticristo. Um exemplo desses foi aquele imperador francês, o Napoleão Bonaparte. Ele deve ser o anticristo pelo crescimento e tal, mas daqui a pouco ele cai. Não, não é. Ainda no século XX, nós tivemos o famoso caso de Hitler. Também tinha todas as características de um anticristo. Lembre que João já disse: muitos anticristos têm se levantado. Mas o final, o grandão, o definitivo, não. Ele só vai aparecer quando Deus disser: agora pode. E Hitler, que parecia que talvez fosse esse homem da iniquidade, esse filho da perdição, que se opõe, que se levanta contra tudo que é chamado Deus, de repente é derrubado. Não consegue ir adiante, não prospera nas suas intenções de dominação mundial. Porque, de alguma forma, Deus continua detendo a ação plena do mal, utilizando recursos que ele quiser. Talvez um dos recursos que Deus ainda utiliza para a plena manifestação do mal seja a própria igreja. A igreja é uma barreira para a ação do mal na sociedade. Mas quando nós vemos cada vez menos igrejas verdadeiramente fiéis, cada vez mais igrejas desvinculadas da palavra de Deus, então essa barreira vai caindo, vai se enfraquecendo. Deus ainda utiliza até certo ponto para deter a manifestação do mal na terra,
a própria noção de moral, de justiça que o ser humano ainda tem. Em teologia nós chamamos isso de graça comum. A graça especial é a graça salvadora, é aquela que redime do pecado e dá condições do homem ir para o céu. Essa graça é especial, Deus só usa com o seu povo essa graça. Mas a graça comum, já diz o termo comum, não tem a ver com salvação ou condenação. Tem a ver com o fato de que Deus é bom para esse mundo, manda chuva, manda sol, dá condições de sobrevivência, capacita para que o homem descubra coisas da natureza, descobertas científicas, progresso material, tudo isso vem da graça comum. E um dos elementos da graça comum de Deus é justamente refrear o pecado, não deixar cada ser humano ser tão mau quanto pode ser. Potencialmente, qualquer um de nós, qualquer ser humano, poderia ser um Hitler. Potencialmente, sim. Há maldade suficiente em nosso coração para isso. Há depravação suficiente em nossa vida para isso. Mas Deus, por sua misericórdia, refreia, não deixa, não permite. É por isso que você encontra pessoas nesse mundo que não conhecem a Deus, não são crentes em Cristo Jesus. Mas você olha para a vida delas e você observa o quê? Pessoas, entre aspas, boas. Bom ninguém é, perfeitamente ninguém é, mas você vê muitas pessoas que são, dentro do possível, honestas, dentro do possível, justas, relativamente íntegras, mesmo que não tenham contato algum com o Evangelho, até nem querem saber do Evangelho. A graça comum age em todos os seres humanos e refreia o pecado. O exemplo que os estudiosos dão para essa ação divina é justamente a ideia do cavaleiro que doma o cavalo que é selvagem. Para poder domar aquele cavalo que escoiceia para tudo que é lado, precisa colocar nesse animal freios. Esses freios controlam parcialmente, evidentemente, mas limitam a explosão de energia ou de ira do animal selvagem. A graça comum são os freios que Deus coloca sobre o ser humano para não deixar que haja a explosão de tudo aquilo que o ser humano pode produzir de mal. No meu entendimento, é isso que detém a plena aparição do mal e a manifestação do anticristo. É isso que Deus usa, esse poder controlador. Deus controla o mal na sociedade, permitindo que ele exista, mas não deixando alcançar o ápice. No entanto, ele vai retirar essa força, ele vai retirar esse poder controlador, ele vai soltar esses freios. E aí sim, nós veremos a plena manifestação do mal. Em 2 ocasiões, Deus já soltou os freios da humanidade. Em 2 ocasiões. A primeira eu já disse, foi o dilúvio. Deus soltou os freios para que o ser humano fosse tão mau quanto ele podia ser. Em seguida veio o dilúvio. Isso foi mundial. A segunda ocasião foi localizada em 2 cidades chamadas Sodoma e Gomorra, onde novamente Deus soltou os freios e deixou com que aquelas cidades fossem tão más, tão ímpias, quanto poderiam ser. E note, nos 2 casos, no dilúvio e em Sodoma e Gomorra, em seguida veio a destruição. Quando Deus solta os freios, é para que em seguida venha a destruição. A primeira, mundial. A segunda, 2 cidades apenas. Ambas as destruições antecipam o fim dos tempos, porque Jesus citou esses 2 exemplos como exemplos do fim, dizendo, será assim outra vez. Como nos dias de Noé, será nos dias do Filho do Homem.
Como nos dias de Ló, Ló estava em Sodoma e Gomorra, será nos dias do Filho do Homem. Portanto, queridos, olhando para os dias atuais, o que nós vemos é um claro afrouxar-se do freio de Deus. Deus está, sim, afrouxando o freio que Ele mesmo pôs na sociedade. E é por isso que nós vemos, dia após dia, semana após semana, ano após ano, o crescimento. E a palavra negra é multiplicação da iniquidade na terra. Porque eu acredito, Deus está permitindo que esse mundo chegue no ponto apropriado para que haja a apostasia, para que apareça o anticristo, para que ele encabece um movimento mundial contra Deus e sua palavra. E para isso o ser humano precisa estar preparado para aceitá-lo. Em contrapartida, a igreja é chamada a esperar, a ter paciência, a suportar, a aguentar até o fim. Eu espero continuar a exposição dessa passagem em breve, na próxima semana, falando a respeito da segunda parte dos versículos 7 em diante, quando Paulo vai detalhar um pouco mais essa questão da manifestação do mal na sociedade e também o modo como Deus agirá para pôr fim a isso no momento exato da segunda vinda do Senhor Jesus. Vamos orar nesse momento. Deus eterno, todo-poderoso, a Tua palavra foi escrita não para nos atemorizar, mas sim para nos consolar e exortar. Nesta manhã, ó Deus, estamos na Tua presença. Cada pessoa está aqui, ó Deus, e o Senhor sabe de cada um, tudo que se passa em cada coração. O Senhor sabe exatamente, ó Deus, a firmeza ou a não firmeza da fé. O Senhor conhece as lutas íntimas, as necessidades de cada um de nós. O que nós suplicamos nessa manhã é que o Senhor aumente a nossa fé, que o Senhor fortaleça a nossa esperança em Cristo Jesus. E que diante do mal que cresce dia a dia na sociedade, não nos atemorizemos, não recuemos, continuemos sustentando a verdade, ó Deus, certos de que tudo está nas Tuas mãos e Tu és quem controla todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.